bem, eu senti a necessidade da gente abordar mais alguns temas referentes à redação do Enem, da questão da violência contra as mulheres, tá? Então, assim, é o que eu vi muito aí nas redes sociais, depois que a prova terminou, muita gente aí fazendo uma relação, uma comparação errônea, na minha opinião, em relação a uma questão que ocorreu na prova de sábado, a prova de Ciências Humanas, que tem um trecho ali do texto da Simone de Beauvoir, falando que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E a relação da violência contra a mulher. Muitas pessoas aí começaram a discutir, falar que é errado, porque o Enem falou assim que ninguém torna-se mulher, nasce mulher, e depois ele fala para discutir a violência contra a mulher. Pô, mas ele não falou que não existe mulher, que ninguém nasce mulher? Pessoal, questão de interpretação, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo mesmo. Vamos prestar bastante atenção sobre isso. A primeira coisa, o texto da Simone de Beauvoir está falando, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ele não está negando a existência das mulheres na sociedade. Ele não está falando assim, não existe mulher, não existe homem. Ele não está negando. Então, o texto não contradiz a redação e a redação não contradiz o texto. O segundo ponto que é extremamente importante, que muita gente tem dificuldade de entender, é que o Enem de fato é uma prova ideológica, é uma prova política. Eu sou professor de cursos preparatórios para Enem já há muito tempo, já tem assim bons anos, então eu tenho uma experiência boa em relação à interpretação. Sempre falo para os estudantes, Enem, interpretação, tem que discutir, é voltado para os direitos humanos, para a questão social, então tem que entender o caráter do Enem de fato, e isso de fato é verdade. Agora, o Enem não é uma pessoa física, não é um cara chamado Enem da Silva falando assim no sábado na prova de Ciências Humanas que ninguém nasce mulher, e depois querendo que você debata sobre a violência contra a mulher. É uma prova, não é uma pessoa física defendendo um ponto de vista do sábado e depois querendo falar de outra coisa. Uma coisa não contradiz a outra. Então entendam isso. É o texto da Simone de Beauvoir querendo discutir lá a questão de gênero, e o Enem quer que a gente relacione, a questão é relacione aí o texto da Simone de Beauvoir a qual movimento histórico pertencente aí nos anos de 1960. Um outro ponto é o pessoal aí reclamando aí da redação do Enem, como é que eu vou falar um negócio que eu sou contra e tal. Pô, rapaz, você é contra os direitos das mulheres, você acha então que as mulheres têm que apanhar? Você não pode negar que as mulheres têm menos direitos historicamente. No vídeo que eu fiz ontem, que foi um vídeo rápido, eu dei um panorama histórico da mulher no período colonial, no período imperial, até aí o século XX, como que as mulheres eram desrespeitadas, como que as mulheres eram tratadas por seus maridos, elas não tinham direito a ter nada em seu nome, então elas tinham que aceitar as condições do marido. Eu vou deixar o link aí na descrição. Então não dá para você negar que as mulheres têm menos direitos no geral, na sociedade brasileira. É claro que isso é no mundo, mas aqui a gente está falando exclusivamente do Brasil, necessariamente do Brasil. É muito parecido com a questão do racismo no Brasil, que o pessoal fala assim, pô, mas se você xinga um negro, você vai sofrer altos processos, injúria qualificada, na verdade, e se você xinga um branco, não vai acontecer nada com você. Pô, gente, a gente tem que saber um pouco de história, tá? A partir de 1550, com a vinda dos navios negreiros no Brasil, mas até mesmo antes, em relação aos nativos brasileiros, aos indígenas, o que aconteceu? Quem o passado de exploração do Brasil? Quem de fato foi a vítima? Quem de fato construiu a nação através de seus trabalhos, de seu suor? Não necessariamente foi o português, foram os africanos, foram os nativos brasileiros. Que a escravidão ela possibilitou hoje a identidade de uma formação cultural afro-brasileira, que é muito bonita, a questão da diversidade, entre outras coisas, a vinda dos africanos necessariamente, não a escravidão. Mas a escravidão é o lado negativo disso tudo. A escravidão ela possibilitou essa assimilação que as pessoas fazem entre uma pessoa negra e um escravo, uma pessoa negra e uma pessoa inferior a uma pessoa branca. E não é assim. Eu estou querendo dizer que o cidadão que é branco ele tem uma dívida com o cidadão que é negro? Não, a gente não está pensando em dívidas, que tem que pagar dívida para cá, dívida para lá, de jeito nenhum. Mas eu estou querendo dizer que a construção da nossa sociedade ela é extremamente irregular, ela é extremamente torta, ela é cheia de mazelas sociais, muito por conta da escravidão, do tratamento que se deram aos africanos aqui no Brasil, que se deram aos indígenas. Para que serve a história? A gente tem que estudar o passado para poder formatar o presente e construir um futuro melhor, com os exemplos bons e ruins que a gente tem do passado. Os exemplos bons a gente continua, e os exemplos ruins a gente tem que aprender com os nossos erros para tentar não cometer esses mesmos erros no futuro. Essa é a questão da história. Em relação às mulheres, de fato também é isso, as mulheres são violentadas dia e noite na história do Brasil. Não dá para ser conivente com isso, não dá para defender uma causa que as mulheres têm que ser violentadas, que elas são inferiores. Não
Dá, gente. Vamos construir uma sociedade melhor. A gente pode mais do que isso, a gente pode muito mais do que isso. Aí a gente vê o pessoal que ainda está fazendo essas relações bem rasas, na minha opinião, aí em relação à questão da Simone de Beauvoir e a redação, o tema da redação do Enem. Geralmente é um grupo de machista também que vai falar aí depois aí que é a favor da meritocracia. Pô, rapaz, se você é a favor da meritocracia, vai estudar um pouco mais para você ter mérito de passar do Enem. Porque essa interpretação fajuta, essa interpretação errônea, não vai te dar mérito para passar no Enem não, meu irmão. Você vai falar aí que você é contra cota, você é contra programas sociais, entre outras coisas, que é a favor de quem consegue, quem estuda de fato, tem que estar ali, mas, ô, meu amigo, vamos construir uma sociedade melhor. E para construir, se você é a favor da meritocracia, tenha méritos para poder, pelo menos, interpretar o que uma prova está querendo dizer, tá certo? Pessoal, valeu, foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe seu comentário aqui para mim que vai ser muito importante, dê dicas, sugestões para próximos vídeos, tá certo? Foi um grande prazer e tchau!